Livro Anna Karenina, de Lev Tolstói, parte 2, capítulo 24. Quando Vronsky olhou para o relógio na varanda da casa dos Karenin, estava tão transtornado e absorto nos próprios pensamentos que viu o ponteiro no mostrador, mas não conseguiu entender que horas eram. Saiu pela estrada e dirigiu-se para sua carruagem, pisando na lama com cuidado. Estava a tal ponto repleto de afeição por Anna que nem pensou que horas eram ou se teria tempo de ir à casa de Briansky. Como ocorre muitas vezes, restara a ele apenas a faculdade superficial da memória, que só registra o que se planejou fazer em seguida. Aproximou-se do seu cocheiro, que cochilava na boleia, à sombra já oblíqua de uma tilha espessa. Admirou-se com as oscilantes colunas de moscas que, do alto, atacavam os cavalos muito juntos uns dos outros, e depois de acordar o cocheiro, saltou para a carruagem e mandou tocar para a casa de Briansky. Só depois de percorrer umas 7 verstas, Vronsky recobrou a razão o bastante para olhar o relógio e entender que eram 5:30 e que estava atrasado. Nesse dia havia diversas corridas. A corrida da escolta imperial, depois a corrida de 2 verstas para oficiais, a de 4 verstas e aquela em que ia competir. Podia chegar a tempo da sua corrida, mas, se fosse a casa de Briansky, chegaria em cima da hora para disputar a prova, e só depois que toda a corte já tivesse entrado. Isso não era bom. Mas dera a Briansky sua palavra de que iria à casa dele, e por isso resolveu seguir em frente, ordenando ao cocheiro que não poupasse a troika. Chegou à casa de Briansky, ficou lá 5 minutos e voltou a galope. Essa viagem rápida acalmou-o. Tudo que havia de penoso em suas relações com Anna, toda a incerteza que permanecera após a conversa entre ambos, tudo se apagou do seu pensamento. Com prazer e ansiedade, pensava agora na corrida. Pensava que, apesar de tudo, ainda chegaria a tempo, e de quando em quando, a expectativa da felicidade do encontro dessa noite inflamava uma chama radiosa na sua imaginação. A sensação da corrida iminente o dominava cada vez mais. À medida que o avançava e penetrava mais e mais na atmosfera das corridas, ultrapassando carruagens que vinham das Dátias e de Petersburgo rumo ao hipódromo. Em seu alojamento já não havia ninguém. Todos estavam nas corridas e seu criado o aguardava no portão. Enquanto se vestia, o criado lhe comunicou que já havia começado a segunda corrida, que muitos senhores tinham vindo perguntar por ele e que um garoto da cavalariça viera 2 vezes. Depois de trocar de roupa sem nenhuma pressa, ele jamais se apressava nem perdia o autocontrole, Vronsky mandou que o levassem até o acampamento. Das barracas já se podia avistar um mar de carruagens, de pedestres e de soldados em torno do hipódromo, e as tribunas que fervilhavam de gente. A segunda prova, na certa, estava em curso, pois quando ele entrou no acampamento, ouviu a campainha. Ao aproximar-se da cavalariça, cruzou com um gladiador de maquerotim, o alazão de pernas brancas cobertos por um chairéu laranja com debruns azuis, semelhantes a enormes orelhas, que estava sendo levado para o hipódromo. "Onde está Cord?" perguntou ao cavalariço. "Dentro da cavalariça, estão pondo a sela." Na baia aberta, Frufru já estava selada. Já iam retirá-la. "Cheguei tarde?" All right, exclamou o inglês. "Não se perturbe." Vronsky mais uma vez percorreu com um olhar as formas magníficas e adoradas da égua, cujo corpo todo tremia. E depois de conseguir com dificuldade dar as costas a esse espetáculo, saiu da cavalariça. Seguiu para as tribunas no momento mais propício para não atrair nenhuma atenção sobre si. A corrida de 2 verstas estava no fim, e todos os olhos estavam concentrados no cavaleiro da guarda, à frente, e no russardo da guarda imperial, logo atrás, que fustigavam seus cavalos, já no fim de suas forças, e se aproximavam da linha de chegada. Do centro e de fora da pista, todos acorriam na direção da linha de chegada, e o grupo de soldados e oficiais da cavalaria da guarda manifestavam, em altos brados, a alegria com o triunfo de seu oficial e camarada. Vronsky, sem ser notado, penetrou no meio da multidão quase ao mesmo tempo em que soava a campainha
que deu por encerrada a corrida e o cavaleiro da guarda, alto, respingado de lama, que chegara em primeiro lugar, recurvado sobre a sela, soltava as rédeas do seu garanhão cinzento, escurecido pelo suor e muito ofegante. O garanhão, cravando com esforço as patas no chão, reduziu a marcha acelerada do seu corpo volumoso e o oficial da cavalaria da guarda, como uma pessoa que desperta de um sono pesado, olhou à sua volta e sorriu com dificuldade. A multidão de conhecidos e de estranhos cercou-o. Vronsky evitava propositalmente a multidão de pessoas de elite e da alta sociedade, que discreta e livremente se movimentava e trocava ideias diante dos pavilhões. Sabia que lá também estava Karenina, além de Betsy, e a esposa de seu irmão, e intencionalmente não se aproximava delas a fim de não se distrair. Porém, a todo instante encontrava conhecidos que o detinham, relatavam detalhes das corridas anteriores e perguntavam por que se atrasara. Na hora em que os competidores foram convocados à tribuna para a entrega dos prêmios e todos se voltaram para lá, o irmão mais velho de Vronsky, Alexander, um coronel com dragonas vistosas, de baixa estatura, um tipo robusto como o próprio Alexei, porém mais bonito e corado, de nariz vermelho, rosto franco e de aspecto embriagado, aproximou-se dele. — Você recebeu meu bilhete? — perguntou. — Você nunca está em casa. Alexander Vronsky, apesar da vida de farras e sobretudo de bebedeiras porque era afamado, era um perfeito cortesão. Agora, ao falar com o irmão sobre assuntos extremamente desagradáveis, ciente de que os olhos de muitos podiam estar voltados na sua direção, assumiu um aspecto risonho, como se gracejasse com o irmão sobre coisas sem importância. — Recebi, e francamente não entendo por que você se preocupa, respondeu Alexei. — Preocupo-me porque ainda há pouco fui avisado de que você não estava aqui e na segunda-feira foi visto em Peterhof. Há assuntos que só dizem respeito às pessoas diretamente interessadas, e este assunto, que preocupa você, é um deles. Sim, mas não fique mais no exército, não. Peço que não se intrometa. E chega. O rosto franzido de Alexei Vronsky tornou-se pálido e seu pronunciado maxilar inferior tremeu, o que raramente acontecia. Como homem de muito bom coração que era, raramente se irritava, mas quando isso acontecia e quando seu queixo tremia, como bem sabia o irmão mais velho, ele se tornava perigoso. Alexander Vronsky sorriu jovial. Eu só queria entregar a carta da nossa mãezinha. Responda a ela e trate de não se perturbar antes da corrida. Bonne chance. Acrescentou, sorrindo, e afastou-se. Mas logo depois uma saudação amistosa deteve Vronsky. Não reconhece mais os amigos? Bom dia, mon cher! Exclamou Stepan Arkadych, que ali, em meio ao esplendor da sociedade de São Petersburgo, também brilhava, e não menos radiante do que em Moscou, com o seu rosto corado e as suas suíças lustrosas e penteadas. Cheguei ontem e estou muito contente de poder assistir à sua vitória. Quando nos veremos? Vem amanhã ao refeitório dos oficiais, disse Vronsky, e depois de lhe apertar o braço por cima da manga do paletó, num gesto de desculpa, afastou-se rumo ao centro do hipódromo, para onde já levavam os cavalos que participariam da grande corrida de obstáculos. Suados e exaustos, os cavalos que haviam corrido eram trazidos de volta pelos cavalariços, e um atrás do outro surgiam os novos cavalos para a corrida seguinte, descansados, ingleses na maioria, com vendas nos olhos e os ventres encilhados, pareciam pássaros grandes e estranhos. Da direita, trouxeram a esguia beldade frufru, que, como sobre molas, se movia sobre suas cartelas elásticas e bastante alongadas. Não distante dali, retiravam o chairel que cobria um gladiador, de orelhas pontudas. As formas vistosas, fascinantes, perfeitamente proporcionais do garanhão, com a maravilhosa garupa e as quartelas extraordinariamente curtas, quase unidas aos cascos, atraíram de forma irresistível a atenção de Vronsky. Ele queria aproximar-se da sua égua, mas de novo um conhecido o deteve. — Ah, lá está Karenin! Disse o conhecido com quem conversava. — Está à procura da sua esposa, mas ela está na tribuna. O senhor não a viu? — Não, não a vi, respondeu Vronsky.
e, sem sequer olhar para a tribuna onde lhe apontavam a presença de Karenina, tomou a direção de sua égua. Mal teve tempo de examinar a sela, a qual era preciso fazer ajustes, e já convocavam os competidores para as tribunas a fim de sortearem os números e darem a largada. Com rostos sérios, severos, pálidos muitos deles, 17 oficiais reuniram-se junto às tribunas e tiraram os números. Coube a Vronsky o número 7. Ouviu-se "montar!". Sentindo que ele, junto com os outros corredores, estava no centro para o qual convergiam todos os olhares, Vronsky, num estado de tensão que em geral o tornava tranquilo e vagaroso em seus movimentos, acercou-se da sua égua. Cord, para a solenidade da corrida, vestira seu traje de gala, sobrecasaca preta abotoada, colarinho engomado e alto, que escorava suas bochechas, chapéu preto de copa redonda e botas de montaria. Como sempre, estava calmo, imponente, e de pé ao lado da égua, segurava-a pelas 2 rédeas. Frufru continuava a tremer, como que febril. Seu olho cheio de fogo mirava de esguela para Vronsky, que se aproximava. Ele correu o dedo por baixo da barrigueira. A égua fitou-o de esguela com mais força ainda, arreganhou os dentes e contraiu a orelha. O inglês franziu os lábios, num sorriso que expressava sua surpresa por alguém duvidar da sua capacidade de selar um cavalo. "Monte, vai sentir-se menos agitado." Vronsky olhou uma última vez para seus concorrentes. Sabia que durante a prova não os veria mais. 2 já tinham seguido na frente rumo à linha de largada. Gautzin, um dos concorrentes perigosos e amigo de Vronsky, dava voltas ao redor de um garanhão baio que não o deixava montar. O pequeno russardo da guarda imperial, com calças de montaria apertadas, seguia a galope, arqueado sobre a garupa como um gato, no desejo de imitar os ingleses. O príncipe Kuzovlev, de rosto pálido, montava sua égua puro-sangue, do Aras de Grabowski, e o inglês a conduzia pelo cabresto. Vronsky e todos os seus camaradas conheciam Kuzovlev e sua peculiaridade, os nervos fracos e uma vaidade terrível. Sabiam que ele temia tudo, temia montar um cavalo impetuoso. Porém, agora, exatamente por ser assustador, por poderem os cavaleiros quebrar o pescoço e junto a cada obstáculo haver um médico, uma ambulância com uma cruz costurada e uma irmã de caridade, ele resolveu competir. Seus olhos se cruzaram e Vronsky piscou o olho para ele, com simpatia e aprovação. Só não viu o seu principal concorrente, Makhrotin, no gladiador. "Não se afobe", disse Cord para Vronsky, "e entenda uma coisa, não freie diante de um obstáculo e não a dirija, deixe que ela mesma decida o que vai fazer." Está bem, respondeu Vronsky, tomando as rédeas. "Se possível, vá na frente da corrida, mas não se desespere até o último minuto, se o senhor estiver atrás." A égua nem teve tempo de se mexer, enquanto Vronsky, com um movimento flexível e enérgico, apoiou o pé no estribo de aço decorado e, de modo leve e firme, alçou o corpo robusto sobre a sela de couro, que rangeu. Depois de enfiar o pé direito no estribo, ajeitou as rédeas duplas entre os dedos, com um gesto habitual, e Cord soltou as mãos. Como se não soubesse com que pata dar o primeiro passo, Frufru, esticando as rédeas com o pescoço comprido, como que sobre molas, balançou o cavaleiro nas suas costas flexíveis. Cord, acelerando o passo, seguiu-o. A égua nervosa, tentando enganar seu cavaleiro, puxava as rédeas ora para um lado e ora para o outro, e Vronsky tentava em vão tranquilizá-la com a voz e com a mão. Já se aproximavam do riacho represado a caminho da linha de largada. Muitos competidores estavam à frente, muitos outros atrás. Quando Vronsky de repente ouviu às suas costas, sobre a pista de lama, o som do galope de um cavalo, e Makhrotin ultrapassou-o com o seu gladiador de pernas brancas e orelhas pontudas. Makhrotin sorriu, pondo à mostra seus dentes compridos, mas Vronsky lançou-lhe um olhar irritado. Não gostava de Makhrotin em absoluto. Agora o considerava seu rival mais perigoso, se aborreceu por ele passar a galope ao seu lado e agitar a sua égua. Frufru levantou a pata esquerda para sair a galope, deu 2 pulos e, irritando-se com as rédeas retesadas, passou para um trote saltitado que impeliu o cavaleiro para o alto.
Cord também fechou a cara e quase corria atrás de Vronsky. Parte 2, capítulo 25. Os 17 cavaleiros eram todos oficiais. A corrida devia ser disputada na grande pista de 4 verstas em forma elíptica, à frente das tribunas. Na pista foram construídos 9 obstáculos, um riacho, uma grande barreira maciça de 2 arshini, bem em frente às tribunas, um fosso seco, um fosso com água, um declive acentuado, uma banqueta inglesa, um dos obstáculos mais difíceis, que consistia em um aclive coberto de ramagens secas, atrás do qual, invisível para os cavalos, havia um outro fosso, de modo que o animal devia saltar ambos os obstáculos de uma só vez, ou então morrer. Depois ainda havia mais 2 fossos com água e um seco, e o fim da corrida era em frente às tribunas. Mas a corrida não começava na pista, e sim ao seu lado, a 100 braças, e nessa distância estava um primeiro obstáculo, um riacho represado de 3 arshini de largura, que os cavaleiros podiam atravessar de um salto ou cruzar a val como preferissem. Por 3 vezes os cavaleiros se alinharam para a largada, mas sempre um dos cavalos se adiantava e era preciso voltarem à posição original. O fiscal da largada, o coronel Siestrin, já começava a se irritar quando, enfim, pela 4ª vez gritou "Partir!" e os cavaleiros largaram. Todos os olhos, todos os binóculos estavam voltados para o aglomerado multicolorido dos cavaleiros no momento em que se alinhavam. "Partiram! Lá vão eles!" ouviu-se de todos os lados, após o silêncio da expectativa. E grupos e pessoas isoladas puseram-se a correr de um lugar para o outro a fim de enxergar melhor. Já no primeiro minuto, o aglomerado de cavaleiros se estendeu e via-se como se aproximavam do riacho em pares, em trincas e um a um. Para os espectadores, parecia que todos galopavam juntos, mas para os cavaleiros havia segundos de diferença que tinham, para eles, uma importância enorme. Frufru, agitada e muito nervosa, desperdiçou os 2 primeiros momentos e alguns cavalos tomaram lugar à frente dela. Mas ainda antes de alcançar o riacho, Vronsky, contendo com todas as forças a égua que puxava as rédeas, ultrapassou facilmente 3 adversários, e à sua frente restou apenas o alazão gladiador de Makhrotin, que meneou a garupa em movimentos ligeiros e regulares bem diante de Vronsky, e ainda à sua frente, liderando todos os competidores, a magnífica Diana, que levava Kuzovlev, mais morto que vivo. Nos primeiros minutos, Vronsky não dominou a si nem a égua. Até o primeiro obstáculo, o riacho, ele não conseguiu controlar os movimentos do animal. Gladiador e Diana aproximaram-se juntos, quase no mesmo momento. A um só tempo, transpuseram o riacho e saltaram para o lado oposto, velozmente como se voasse. Frufru lançou-se atrás deles, mas no exato momento em que Vronsky se sentiu no ar, viu quase sob as patas da sua égua Kuzovlev, que se debatia junto com Diana na outra margem do riacho. Kuzovlev soltara as rédeas após o salto e a égua o arremessara voando por cima da cabeça. Esses pormenores Vronsky veio a saber mais tarde. Agora apenas percebeu que bem embaixo dele, no local onde Frufru iria pôr as patas, podia estar a perna ou a cabeça de Diana. Mas Frufru, como uma gata ao cair, fez um esforço com as pernas e com as costas em pleno salto, esquivando-se da égua e impeliu seu corpo um pouco mais para frente. "Ah, querida", pensou Vronsky. Depois do riacho, Vronsky dominou por completo sua montaria e passou a contê-la, no intuito de transpor a grande barreira atrás de Makhrotin e só tentar ultrapassá-la no terreno de umas 200 braças, sem obstáculos, que se estendia logo depois. A grande barreira situava-se bem em frente à tribuna do Tsar. O soberano e toda a corte, e também a multidão do povo, todos olhavam para eles, para Vronsky e para Makhrotin, à distância de um corpo à sua frente, quando se aproximavam do demônio. Assim chamavam a barreira maciça. Vronsky sentiu os olhos voltados para ele, de todos os lados, mas nada via senão as orelhas e o pescoço da sua égua, a terra que corria ao seu encontro, a garupa e as pernas brancas do gladiador, que meneavam numa cadência acelerada à sua frente e se mantinham sempre e exatamente à mesma distância. O gladiador se alçou no ar, sem haver tocado em nada, abanou a cauda curta e desapareceu no campo de visão de Vronsky.
Bravo! Exclamou uma voz. No mesmo instante, diante dos olhos de Vronsky, bem à sua frente, ergueram-se as tábuas da barreira. Sem a menor alteração em seus movimentos, a égua alçou-se ao ar embaixo de Vronsky. As tábuas se ocultaram e apenas algo bateu atrás. Inflamada por gladiador que corria à sua frente, a égua lançou-se ao ar cedo demais ante a barreira e esbarrou com a pata traseira. Mas sua marcha não se alterou, e Vronsky, que sentira no rosto um salpico de lama, entendeu que estava de novo à mesma distância do gladiador. Via de novo à sua frente a garupa, a cauda curta e, de novo, as pernas brancas que se moviam depressa e não se distanciavam dele. No mesmo momento em que Vronsky pensou que era preciso ultrapassar Makhrotin, a própria Frufru, que já havia compreendido isso desde antes, acelerou sensivelmente, sem o menor estímulo do seu cavaleiro, e começou a aproximar-se de Makhrotin pelo lado mais propício, o lado da corda. Makhrotin não lhe deu passagem por esse lado. Vronsky mal havia raciocinado que também poderia ultrapassá-lo por fora, quando Frufru mudou de direção e tentou ultrapassá-lo exatamente desse modo. As espáduas de Frufru, que já começavam a escurecer de suor, alcançaram a galupa de gladiador. Os dois correram lado a lado por algumas passadas, mas antes do obstáculo de que se aproximavam, Vronsky, a fim de evitar o lado em que a curva era mais aberta, começou a forçar as rédeas, e rápido, exatamente no declive, ultrapassou Makhrotin. De passagem, viu o rosto do adversário salpicado de lama. Teve até a impressão de que ele sorriu. Vronsky ultrapassou Makhrotin, mas o pressentia logo atrás, junto dele, e ouvia sem cessar, bem às suas costas, o galope irregular e a respiração entrecortada, mas sem o menor sinal de cansaço, das narinas do gladiador. Os dois obstáculos seguintes, o fosso e uma barreira, foram vencidos com facilidade, mas Vronsky começou a ouvir mais próximos o bufo e o galope do gladiador. Instigou a égua e com alegria percebeu que ela acelerava o passo, e o som dos cascos do gladiador passou de novo a ser ouvido na mesma distância de antes. Vronsky liderava a corrida, exatamente o que ele queria e o que lhe recomendara Cord, e agora estava seguro da vitória. A sua emoção, a alegria e a ternura por Frufru eram cada vez mais fortes. Ele queria olhar para trás, mas não se atrevia, e tentou acalmar-se e não pressionar a égua, a fim de manter uma reserva de forças igual àquela que pressentia restar no gladiador. Faltava um obstáculo, o mais difícil. Se o transpusesse na frente dos demais, chegaria em primeiro. Aproximou-se a galope da banqueta irlandesa. Ainda de longe e ao mesmo tempo que Frufru, Vronsky avistou a banqueta, e ambos juntos, ele e a égua, tiveram uma dúvida momentânea. Vronsky notou a indecisão nas orelhas do animal e levantou o chicote, mas logo se deu conta de que a sua dúvida era infundada. A égua sabia o que era necessário. Ela acelerou e, de modo cadenciado, exatamente como Vronsky imaginara, lançou-se ao ar. E, desprendida da terra, entregou-se à força da inércia, que a transportou para longe, além do fosso, e exatamente no mesmo ritmo, sem esforço, sem mudar a ordem das passadas, Frufru prosseguiu o galope. Bravo, Vronsky! Ele ouviu vozes na aglomeração do público e as reconheceu. Era do seu coronel e dos seus companheiros que estavam junto àquela barreira. Não podia deixar de reconhecer a voz de Yashvin, mas não o viu. Ah, minha adorada, pensou para Frufru, enquanto tentava escutar o que se passava atrás dele. Atravessou! Concluiu, depois de perceber o galope do gladiador no seu encalço. Restava um último fosso com água de 2 arshini. Vronsky nem olhava para ele, mas no intuito de se distanciar da primeira posição, começou a manobrar as rédeas em movimentos circulares, levantando e soltando a cabeça da égua no mesmo ritmo do galope. Sentiu que a égua usava sua última reserva de energia. Não só o pescoço e as espáduas estavam encharcados, como a cernelha. A cabeça e as pontas das orelhas estavam cobertas de gotas de suor e sua respiração era curta e abrupta. Mas Vronsky sabia que essa reserva daria de sobra para cobrir as 200 braças que restavam. Só por sentir-se mais próximo da terra e por uma suavidade peculiar no movimento do animal, Vronsky soube que sua égua aumentara muito a velocidade. Transpôs o fosso como se não existisse. Voou sobre o obstáculo como um pássaro. Mas Vronsky, nesse exato momento e para seu horror,
sentiu que ele, em descompasso com o impulso da égua, e sem entender como, fez um movimento errado, imperdoável, ao repor o peso do corpo sobre a sela. De repente, sua posição mudou e ele entendeu que algo horrível ocorrera. Ainda não conseguira se dar conta do que havia acontecido quando irromperam, bem ao seu lado, as pernas brancas de um garanhão ruivo, e Makhotin passou num galope veloz. Vronsky roçou a terra com um pé e a sua égua desabou sobre esse pé. Ele mal teve tempo de recolher a perna quando o animal tombou de lado, estertorando penosamente, e enquanto fazia esforços inúteis com seu pescoço fino e suado para levantar-se, a égua se debatia sobre a terra, aos pés de Vronsky, como um pássaro alvejado. O movimento desastrado de Vronsky partira a espinha do animal, mas isso ele só foi compreender muito depois. Agora via apenas que Makhotin se afastava rapidamente, e Vronsky, cambaleante, estava de pé, sozinho, sobre a terra enlameada e imóvel, e à sua frente, arfando com dificuldade, jazia Frufru, que de cabeça virada para ele, o fitava com seu olhar magnífico. Ainda sem entender de todo o que ocorrera, Vronsky puxou a égua pela rédea. Ela se debateu outra vez como um peixe, roçando contra a terra as abas da sela. Estendeu as pernas dianteiras, porém, no esforço de levantar a garupa, logo se retraiu e de novo tombou de lado. Com o rosto desfigurado pelo horror, pálido e com o maxilar inferior trêmulo, Vronsky chutou a barriga do animal com um tacão de sua bota e de novo pôs-se a puxar a rédea. Que horror! Mas a égua não se mexia, e depois de soltar um bufo pelo focinho enfiado contra a terra, apenas fitava seu dono com um olhar que falava. Ah! Rosnou Vronsky, segurando a cabeça entre as mãos. Ai, o que eu fiz? Gritou. Perdi a corrida e é minha culpa vergonhosa, imperdoável. E esta égua infeliz, maravilhosa, está perdida. Ai, o que eu fiz? O médico, o enfermeiro, oficiais de seu regimento e outras pessoas corriam na direção de Vronsky. Para sua infelicidade, percebeu que estava intacto e ileso. A égua partira a espinha e resolveram matá-la com um tiro. Vronsky não conseguia responder às perguntas, não conseguia falar com ninguém. Deu as costas e, sem pegar o cap que saltara da cabeça, caminhou para fora do hipódromo. Nem ele sabia para onde. Sentia-se infeliz. Pela primeira vez na vida, experimentou a infelicidade mais penosa que existe. Uma infelicidade irremediável, cujo culpado era ele mesmo. Yashvin alcançou-o com um cap, acompanhou-o até sua casa, e meia hora depois, Vronsky estava de novo senhor de si. Mas a lembrança da corrida permaneceu por muito tempo em seu espírito como a recordação mais penosa e mais torturante de sua vida. Parte 2, capítulo 26. Exteriormente, as relações entre Alexei Alexandrovich e sua esposa estavam iguais a antes. A única diferença era que ele vivia ainda mais atarefado do que antes. No início da primavera, como nos anos anteriores, ele viajou para uma estação de águas no exterior a fim de tratar de sua saúde, abalada em virtude do trabalho no inverno que a cada ano redobrava, e como de costume, regressou em julho e, imediatamente com energia renovada, atirou-se ao seu trabalho habitual. Como também de costume, sua esposa viajou para Datia enquanto ele permanecia em Petersburgo. Desde a conversa que tiveram após a noite na casa da princesa Tverskaya, ele não voltou a falar com Anna acerca de suas suspeitas e de seus ciúmes, e aquele seu tom habitual, em que se fazia passar por outra pessoa, era o mais cômodo que podia haver para as suas atuais relações com a esposa. Mostrava-se um pouco mais frio com Anna. Parecia que apenas tivera um pequeno desgosto com ela, por causa daquela primeira conversa noturna, da qual Anna se esquivara. Em suas relações com a esposa, havia um matiz de enfado, mas nada além disso. Você não quis esclarecer a situação comigo? Parecia dizer a esposa em pensamento. Pior para você. Agora mesmo que me peça, não lhe darei explicações. Tanto pior para você. Dizia em pensamento, como um homem que, depois de tentar em vão apagar um incêndio, se enfurece por seus esforços inúteis e diz: ora, que se dane, queime à vontade.
Aquele homem inteligente e sagaz em assuntos do serviço público não compreendia toda a loucura que havia em tratar a esposa desse modo. E não compreendia porque lhe era aterrador demais apreender sua real situação. E no fundo da sua alma, trancou, aferrolhou e lacrou aquela gaveta em que se encontravam seus sentimentos com relação à família, ou seja, à esposa e ao filho. Pai atencioso, passou a mostrar-se desde o fim do inverno particularmente frio com o filho e tinha com ele a mesma relação zombeteira que tinha com a esposa. Ah, jovem rapaz, dizia ao menino. Alexei Alexandrovitch pensava e dizia que nunca tivera 1 ano de tanto serviço como esse, mas não se dava conta de que ele mesmo inventava afazeres para si. Nesse ano, pois isso era um meio de não abrir aquela gaveta onde estavam seus sentimentos com relação à esposa e à família, onde estavam seus pensamentos a respeito deles, os quais se tornavam mais terríveis quanto mais tempo lá permaneciam. Se alguém tivesse o direito de perguntar a Alexei Alexandrovitch o que ele pensava sobre o comportamento da esposa, o dócil, o cordato Alexei Alexandrovitch nada responderia, mas se enfureceria muito com quem lhe fizesse tal pergunta. Por isso havia algo de altivo e severo na expressão do rosto de Alexei Alexandrovitch quando lhe indagavam a respeito da saúde da esposa. Alexei Alexandrovitch não queria pensar nada a respeito do comportamento e dos sentimentos de sua mulher, e, de fato, sobre isso ele nada pensava. A dátia permanente de Alexei Alexandrovitch ficava em Peterhof, e, em geral, a condessa Lídia Ivanovna passava o verão lá, bem próximo de Ana, a quem via constantemente. Nesse ano, a condessa Lídia Ivanovna não quis ir a Peterhof. Nem uma vez visitou Anna Arkadievna, e em conversa com Alexei Alexandrovitch aludiu à inconveniência da proximidade entre Anna, Betsy e Vronsky. Alexei Alexandrovitch interrompeu-a com severidade depois de expressar o pensamento de que a esposa estava acima de qualquer suspeita, e, a partir de então, passou a evitar a condessa Lídia Ivanovna. Ele não queria ver e não via que, na sociedade, muitos já olhavam para sua esposa de modo dúbio. Não queria entender e não entendia por que sua esposa insistia especialmente em viajar para Tsarskoye, onde estava Betsy, não distante de onde ficava o acampamento do regimento de Vronsky. Ele não se permitia pensar sobre isso, e não pensava. Por outro lado, no fundo de sua alma, sem jamais o admitir para si e sem ter não só nenhuma prova, como tampouco qualquer suspeita, sabia com toda certeza que era um marido enganado e por isso sentia-se profundamente infeliz. Naqueles 8 anos de vida, feliz com a esposa, quantas vezes ao olhar para esposas infiéis e maridos enganados, Alexei Alexandrovitch disse para si mesmo: como tolerar tal coisa? Como não pôr fim a uma situação repugnante como essa? Mas agora, quando a desgraça caíra sobre a sua cabeça, ele não só não pensava num meio de pôr fim àquela situação, como não queria nem saber do assunto. E não queria exatamente porque era terrível demais, antinatural demais. Desde seu regresso do exterior, Alexei Alexandrovitch esteve 2 vezes na dátia. Uma vez, almoçou, na outra, passou o fim de tarde em companhia de visitas. Porém, ao contrário do que era seu costume nos anos anteriores, não dormiu lá nenhuma vez. O dia das corridas era muito atarefado para Alexei Alexandrovitch, mas depois de traçar de manhã cedo uma programação completa para o seu dia, resolveu que logo depois do jantar iria à dátia, encontrar a esposa e de lá seguiria para as corridas, onde estaria toda a corte e onde também ele deveria estar presente. Iria ao encontro da esposa porque resolveu estar com ela uma vez por semana, a fim de manter as aparências. Além do mais, tinha de dar a Ana o dinheiro da quinzena para as despesas da casa. Com seu habitual domínio sobre os próprios pensamentos, após refletir tudo isso sobre a esposa, ele não permitiu ao seu pensamento estender-se além do que dizia respeito a ela. Essa manhã foi muito atarefada para Alexei Alexandrovitch.
Na véspera, a condessa Lídia Ivanovna lhe enviara um folheto de um famoso viajante que estivera na China e que se encontrava em São Petersburgo com uma carta pedindo que recebesse o próprio viajante, homem extremamente interessante e útil por várias razões. À noite, Alexei Alexandrovitch não teve tempo de ler o folheto até o fim e terminou a leitura pela manhã. Depois vieram os peticionários, começaram os relatórios, os despachos, as nomeações, as exonerações, a distribuição de gratificações, de pensões, de vencimentos, a correspondência, o trabalho cotidiano, como o chamava Alexei Alexandrovitch, o qual lhe tomava tanto tempo. Em seguida, vieram seus afazeres pessoais, as visitas do médico e do administrador de seus negócios. O administrador não tomou muito tempo. Apenas entregou a Alexei Alexandrovitch o dinheiro necessário e deu as respostas lacônicas sobre sua situação dos negócios, que não andavam muito bem, pois nesse ano, em razão das viagens frequentes que fizera, gastou-se mais e havia um déficit. Mas o médico, um famoso médico de São Petersburgo, que mantinha relações de amizade com Alexei Alexandrovitch, tomou muito tempo. Alexei Alexandrovitch não o esperava nesse dia, ficou surpresa com sua visita e ainda mais porque o médico o interrogou de modo muito meticuloso acerca do seu estado de saúde, auscultou seu peito, percutiu e apalpou seu fígado. Alexei Alexandrovitch ignorava que sua amiga Lídia Ivanovna, notando que a saúde de Alexei Alexandrovitch não andava bem nesse ano, pedira ao médico que fosse examinar o doente. Faça isso por mim, disse a condessa Lídia Ivanovna. Farei isso pela Rússia, condessa, respondeu o médico. Um homem inestimável, disse a condessa Lídia Ivanovna. O médico mostrou-se muito insatisfeito com Alexei Alexandrovitch. Achou o fígado sensivelmente aumentado, a capacidade digestiva reduzida e não viu nenhum resultado benéfico da temporada na estação de águas. Prescreveu o máximo possível de exercícios físicos, o mínimo possível de esforço mental e, o principal, nenhum aborrecimento, o que para Alexei Alexandrovitch era tão impossível como não respirar. E se foi, deixando em Alexei Alexandrovitch a consciência incômoda de que algo nele não estava bem e de que a cura era impossível. Na saída, o médico esbarrou com um conhecido seu na varanda, chamado Sliudin, o secretário de Alexei Alexandrovitch. Tinham sido colegas na universidade e, embora raramente se vissem, respeitavam-se mutuamente. Eram bons amigos e por isso o médico não revelaria a ninguém, senão a Sliudin, sua opinião sincera sobre o paciente. Ainda bem que o senhor veio examiná-lo, disse Sliudin. Ele não está bem e me parece... O que acha? Já lhe digo, respondeu o médico, acenando na direção do seu cocheiro por cima da cabeça de Sliudin, para que trouxesse a carruagem para perto. Já lhe digo. Repetiu, depois de segurar em suas mãos brancas um dedo da luva de pelica e esticá-lo. Deixe frouxa a corda de um instrumento musical e experimente arrebentá-la. É muito difícil, mas estique o máximo possível e deposite apenas o peso de um dedo sobre a corda retesada que logo ela arrebentará. Ele, com a sua assiduidade, com o seu rigor no trabalho, está retesado até o último grau. E a pressão externa existe, e é pesada. Conclui o médico, erguendo as sobrancelhas de modo significativo. O senhor irá às corridas? Acrescentou, ao descer a escadinha rumo à carruagem que estacionara. Sim, é claro, vai tomar muito tempo. Respondeu o médico a algo que Sliudin dissera, mas que ele não escutara. Após o médico, que tomara tanto tempo, veio o famoso viajante, e Alexei Alexandrovitch, valendo-se do folheto que acabara de ler e de seus conhecimentos prévios sobre o assunto, surpreendeu-o com a profundidade do seu conhecimento e a amplitude de suas opiniões esclarecidas. Junto à do viajante foi anunciada a chegada de um dirigente de província que estava de passagem por Petersburgo, e com o qual era preciso tratar de certos assuntos. Depois de sua partida, foi preciso terminar os negócios de rotina com o seu secretário e ainda sair para tratar de uma questão séria e importante com uma pessoa eminente. Alexei Alexandrovitch mal tivera tempo de voltar às 5 horas, horário do seu jantar, e depois de comer em companhia do secretário, convidou-o para ir junto com ele até a dátia e depois às corridas. Sem dar por isso, Alexei Alexandrovitch agora procurava, em todas as ocasiões, contar com a presença de uma terceira pessoa em seus encontros com a esposa.
Parte 2, capítulo 27. Ana estava no andar de cima, de pé, diante do espelho, prendendo o último laço de fita do vestido, com a ajuda de Anushka, quando ouviu o som do cascalho calcado pelas rodas da carruagem na entrada da casa. Ainda é cedo para Betsy, pensou, e ao olhar pela janela viu a carruagem, o chapéu preto que sobressaía e as tão conhecidas orelhas de Alexei Alexandrovitch. Oh, que despropósito! Será que ele vem passar a noite? Pensou ela. E lhe pareceu tão horroroso e terrível o que poderia advir disso que, sem meditar sequer por um minuto, saiu com o rosto alegre e radiante ao encontro do marido, e sentindo em si a presença já familiar do espírito da mentira e da falsidade, logo se rendeu a esse espírito e começou a falar, sem sequer saber o que dizia. Ah, mas que gentileza! Exclamou dando a mão ao marido, e com um sorriso saudou os Liudin como uma pessoa já de casa. Vai passar a noite aqui, espero. Foram as primeiras palavras que o espírito de falsidade sugeriu a ela. E agora sairemos juntos. Só lamento ter prometido ir com a Betsy. Ela virá para me buscar. Alexei Alexandrovitch franziu o rosto à menção do nome de Betsy. Ah, não vou separar as inseparáveis, disse ele, em seu habitual tom de ironia. Irei com Mikhail Vassilievich. Os médicos mandaram-me caminhar. Vou percorrer a pé uma parte do caminho e imaginar que me encontro na estação de águas. Não há pressa, respondeu Ana. Querem chá? Fez soar a campainha. Sirvam chá e avisem a Serioja que Alexei Alexandrovitch chegou. Mas e como vai a sua saúde? Mikhail Vassilievich, o senhor não conhece a minha casa? Vejam como está bonita a minha varanda, disse, dirigindo-se ora para um e ora para outro. Falava de modo muito simples e natural, mas em excesso e rápido demais. Ela mesma percebia ainda mais porque, no olhar curioso que lhe dirigia Mikhail Vassilievich, notou que ele parecia examiná-la. Mikhail Vassilievich logo saiu para a varanda. Ana sentou-se junto ao marido. Você não está com bom aspecto, disse ela. Pois é, respondeu ele. Hoje o médico veio me visitar e me roubou uma hora. Tenho a impressão de que um de meus amigos pediu que me examinasse. Como é preciosa a minha saúde. Mas o que ele disse? Ana perguntou sobre sua saúde e sobre seus afazeres. Tentou convencê-la a repousar e a passar uma temporada ali com ela. Falava tudo de modo alegre, leve e com um brilho peculiar nos olhos, mas agora Alexei Alexandrovitch não atribuía nenhuma importância a esse tom. Limitava-se a ouvir apenas as palavras da esposa e lhes dava apenas o sentido imediato que tinham. Respondia de modo simples, embora irônico. Em toda essa conversa nada houve de especial, mas depois Ana jamais conseguiria lembrar-se de toda essa breve cena sem uma torturante dor de vergonha. Veio Serioja, precedido pela governanta. Se Alexei Alexandrovitch se permitisse observar, notaria a expressão tímida e desconcertada com que Serioja olhava para o pai e depois para a mãe. Mas ele nada queria ver e não via. Ah, o jovem rapaz está crescido, de fato. Já está quase um homem. Boa tarde, meu jovem rapaz. E deu a mão ao assustado Serioja. Tímido desde antes no trato com o pai, Serioja, agora que Alexei Alexandrovitch começara a chamá-lo de jovem rapaz e que sua cabeça era assediada pelo enigma de saber se Vronsky era amigo ou inimigo, esquivava-se do pai. Como se pedisse proteção, Serioja olhou sobre o ombro para a mãe. Só com ela sentia-se bem. Enquanto isso, Alexei Alexandrovitch, que começara a conversar com a governanta, segurava o filho pelo ombro, e Serioja sentiu um desconforto tão torturante que Ana percebeu que o menino estava prestes a chorar. Ana, que ruborizara no instante em que o filho chegara, ao notar que Serioja estava aflito, levantou-se rapidamente, retirou a mão de Alexei Alexandrovitch do ombro do filho e, depois de beijar o menino, levou-o até a varanda e logo voltou sozinha. Mas já está na hora, disse ela após olhar de relance para o relógio. Por que Betsy não chega? A propósito, respondeu Alexei Alexandrovitch e, levantando-se, entrecruzou as mãos e estalou os dedos. Vim também para lhe trazer o dinheiro,
Pois os rouxinóis não se alimentam de fábulas, disse ele. Você está precisando, creio eu. Não estou. Sim, estou, respondeu Ana, sem olhar para o marido enquanto se ruborizava até a raiz dos cabelos. Mas você me parece virá para cá depois das corridas? Ah, sim, respondeu Alexei Alexandrovitch. Mas aí está a beldade de Peterhof, a princesa Tverskaya, acrescentou depois de lançar um olhar através da janela para a carruagem que se aproximava. Bom. Ah, sim, respondeu Alexei Alexandrovitch. Mas aí está a beldade de Peterhof, a princesa Tverskaya. A princesa Tverskaya, acrescentou, depois de lançar um olhar através da janela para a carruagem que se aproximava, de feitio inglês, com a carroceria pequenina e muito alta. Que elegância, que encanto! Ora, então iremos nós também. A princesa Tverskaya não saiu da carruagem. Apenas seu criado, de polainas, capa e chapéu preto, desceu diante da entrada. Estou indo, até logo, disse Ana, e depois de beijar o filho, aproximou-se de Alexei Alexandrovitch e estendeu-lhe a mão. Você foi muito gentil em vir aqui. Alexei Alexandrovitch beijou sua mão. Bem, então, até logo. Vá tomar o chá que está ótimo. Bem, então, até logo. Vá tomar o chá que está ótimo, disse Ana, e se foi radiante e alegre. Porém, assim que não teve mais o marido diante dos olhos, sentiu a ponta da mão em que os lábios dele haviam roçado e estremeceu de repugnância.